bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso avançado de AFO, curso avançado de questões objetivas de AFO, Direito Financeiro e Orçamento Público. As questões hoje vão ser sobre receita. Vamos lá, então. Então, esse é um curso free, serão 14 aulas, certo? No total, a gente espera bater 7 horas aí e ter mais de 250 questões simuladas. Vamos lá. Julgo os itens a seguir sobre receita pública. A retenção de consignações de contribuições sindicais e a doação de recursos financeiros não previstos no orçamento são receitas extra-orçamentárias. Qual o erro dessa questão? Doação de recursos financeiros é receita orçamentária. E realmente, consignações de contribuições sindicais, a retenção, seria receita extra-orçamentária. Então aqui está certo e essa parte aqui está errada. E aí qual a dica que eu tenho para te dar? As receitas e despesas extra-orçamentárias, o conceito de receita extra-orçamentária são entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Qual é o conceito de despesa extra-orçamentária? Saídas compensatórias do ativo e passivo financeiro. Quais são os exemplos de receitas extra-orçamentárias? Inscrição de resta a pagar, inscrição de serviço da dívida a pagar, depósitos, calções, consignações, retenções, débitos de tesouraria, também conhecidos como aro, antecipação de receita orçamentária e emissão do papel moeda. Quais são as despesas extra-orçamentárias? Pagamento de restos a pagar, pagamento de serviço da dívida a pagar, devolução de calções, devolução de retenções, pagamento de aro e recolhimento do papel moeda. Pronto, seria isso aí. 2. Todas as contribuições sociais destinam-se à Seguridade Social. Falso, porque tem uma contribuição social, pelo menos, que não vai para a Seguridade Social, que é a contribuição social do salário e educação. Então, contribuição social, salário e educação. Então, a primeira está errada, a segunda está errada. As contribuições profissionais são receitas públicas, porém não fazem parte dos recursos previstos na Lei da União. Verdadeiro. Ou seja, os conselhos de regulamentação, fiscalização profissional, conselhos de fiscalização profissional, são autarquias federais, porém estão fora da LOA. Logo, as receitas que essas autarquias federais, os conselhos de fiscalização profissional, recolhem, são receitas públicas lato sensu, mas não ingressam no orçamento. Gabarito, certo. 4. As contribuições dos serviços sociais autônomos são receitas públicas, porém não fazem parte dos recursos previstos na Lei da União. Da mesma forma, essas contribuições elas são obrigatórias. No entanto, elas não constam na LOA da União também. Então, também está certo. 5. As empresas estatais dependentes adotam os dispositivos da Lei 6.404 de 76, logo adotam contabilidade societária. Essa parte aqui está certa. Neste sentido, as receitas das empresas estatais independentes, que constam na LOA, não adotam nenhuma classificação orçamentária do MCASP 7ª edição. Aqui é que está o problema. Porque a gente tem 4 classificações oficiais, presta atenção, 4 classificações oficiais. A gente tem a classificação por esfera orçamentária, a gente tem a classificação quanto à natureza, certo? A gente tem a classificação por fonte e a gente tem a classificação quanto ao resultado primário. Olha o que eu vou te falar agora. A classificação por esfera é a classificação que separa receita em orçamento fiscal, seguridade social e investimento. Ora, vejam só, se essas receitas são do orçamento de investimento, então existe pelo menos a classificação por esfera orçamentária. Agora, de fato, numa empresa estatal independente, você não fica separando a receita em corrente capital, porque você segue apenas a classificação da contabilidade societária. Mas, quando essa receita da empresa estatal independente vem para a LOA, ela é classificada como receita do orçamento de investimento, e receita de orçamento de investimento é a classificação por esfera orçamentária. Por isso que a questão está errada. Aqui, o erro. 6. Quanto à natureza, de acordo com as últimas alterações ocorridas na legislação, o último nível da classificação se denomina subalínea. Falso. O último nível se denomina tipo. Então, quais são os níveis hoje? Categoria econômica, origem, espécie. Desdobramento para identificar as peculiaridades da receita, tipo de receita. Então, aqui está errado. O terceiro nível da classificação se chama origem, categoria econômica, origem, espécie. Falso. Seria espécie. Questão 8.
A receita de royalties de empresa estatal federal devida à União é contabilizada como receita patrimonial, certo? Enquanto a receita de compensação financeira repassada da União aos estados é contabilizada como receita de transferências correntes, verdadeiro, está tudo certinho aqui. Então, quando o Rio de Janeiro ou quando o Espírito Santo recebem os royalties da Petrobras, eles não recebem diretamente da Petrobras. A Petrobras repassa os royalties para a União, conta única do Tesouro, e depois a União repassa os royalties para o estado do Rio de Janeiro e para o estado do Espírito Santo. Quando os estados recebem esse valor, ele entra como cotas, como receita de transferências correntes. Cota partes de participação de compensações financeiras, beleza? Por isso que aqui está certo. 9. Os bens doados de terceiros são contabilizados como receita de capital. Falso. Por que está falso? Porque para um item ser considerado receita, tem que entrar dinheiro. Quando você recebe um bem doado, você não recebe dinheiro, você recebe um bem econômico. Por isso que a questão está errada. 10. Toda alienação de bens é receita de capital. Falso. Por quê? Porque alienação de bens apreendidos ou calcionados é classificado como outras receitas correntes. Isso já caiu em várias provas. Talvez não dessa forma. Vamos lá? 11. Toda receita de operação de crédito é receita financeira. Falso. Por quê? Porque você tem os empréstimos compulsórios. Lembrando, pessoal, isso aqui é um curso avançado. É para você revisar se você bateu esses pontos. Então é importante que você saiba, ter um domínio do que é uma receita corrente, do que é uma receita de capital. E das receitas correntes, quais são as que são financeiras, quais são as que são primárias. Dentro das receitas de capital, quais são as que são financeiras, quais são as que são primárias. Receitas de capital que são primárias, que são menor quantidade. Receitas de transferências de capital e empréstimos compulsórios. E alienação de bens. É receita primária. Receitas correntes que são financeiras, aplicação financeira, juros recebidos. Vamos lá? 12. Tarifas e preços públicos são sinônimos e são classificados como receita de serviço. Verdadeiro. 13. O valor da inscrição de um concurso público conduzido por, faltou um por aqui, por uma escola de governo, autarquia federal, é contabilizado como taxa. Falso. É contabilizado como tarifa. Então, o que a gente chama assim, você já pagou a sua taxa de inscrição? O termo técnico em orçamento é, você pagou sua tarifa de inscrição? Então, aqui está errado. Beleza? O erro não foi por causa desse por, tá? Esse aqui eu vou corrigir quando quem baixar o material já vai ver isso aqui corrigido. O erro está por aqui, ó. Não é taxa, é tarifa. Próximo. Toda receita efetiva é receita corrente. Falso. Por quê? Porque existem receitas efetivas que não são correntes. Por exemplo, transferências de capital. Receitas de transferência de capital são receitas efetivas e não são receitas correntes. Então, por isso que aqui está errado. Mas nem toda receita corrente é efetiva. Procede. Isso aqui está verdadeiro. Por quê? Porque você tem o recebimento ou cobrança da dívida ativa. Cobrança da dívida ativa. E tem outra aqui também, que é o seguinte. A alienação de bens apreendidos. Também é uma receita corrente, é não efetiva. Que eu já falei aqui. Alienação, bens apreendidos. Vamos próximo. Toda receita de capital é receita não efetiva. Falso, porque você tem a receita de transferência de capital. Aqui já está falso. E receita financeira, falso, porque você tem os empréstimos compulsórios.
os empréstimos compulsórios são receitas de capital e são receitas primárias. As transferências, continuando, as transferências de capital são receitas de capital e são receitas primárias. Por isso que aqui está errado. Tem dois erros aqui. Uma mesma receita orçamentária pode, ao mesmo tempo, ter mais de uma especificação na fonte. Perfeito. Agora vamos explicar aqui. Ó. Vamos pegar aqui o imposto de renda. Então, isso aqui é uma classificação oficial, classificação por fonte. Dentro do imposto de renda, você vai ter o código 00, vai ter o código 01 e vai ter a fonte 12. Isso aqui é a especificação da fonte. Dentro da especificação da fonte, você vai ter aqui o seguinte. Você vai ter... isso aqui vai para o FPE, o FPM, o FCO, o FNE e o FNO. São os fundos constitucionais. Então, quando a União arrecada imposto de renda, o imposto de renda ela não aplica onde ela quiser. Parte do imposto de renda já tem destino certo. Por exemplo, 21,5% vai vir para o FPE, 24,5% para o FPM e 3% vai vir para cá. 9,78% vai vir para o ensino. E o restante, que vai ser 40,22%, 40 ou 41, vamos ver aqui. 24, deixa eu ver aqui. 72, eu acho que é 40,72, isso. 40,72, vamos corrigir aqui. 40,72 é outros, ou seja, ordinário. Eu acho que é 41 na verdade. 41,72. Recursos ordinários. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você arrecada R$100 de imposto de renda, esse dinheiro você não vai aplicar onde você quiser, não. 9,72 tem que ir para o ensino. Aproximadamente 21,5%, 24,5% e 3% vai para os fundos constitucionais. E o que sobra é o que você tem liberdade realmente de aplicar. Certo? Isso quer dizer que quando você arrecada uma mesma receita orçamentária, pode ter mais de uma especificação na fonte. Aqui está certo. A 14 e 15 estavam erradas. Próximo. Todas as receitas orçamentárias passam pelo estágio de lançamento. Falso. Ou seja, existem estágios da receita. Previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento. Nem toda receita passa pelo estágio do lançamento. Por isso que está errado. A receita onde o aluguel previsto em contrato está sujeita ao estágio de lançamento. Verdadeiro, de acordo com a lei 4.320 de 64. Ou seja, se você tem uma renda, uma receita que tem um prazo definido em regulamento e contrato, mesmo que não seja um posto, essa receita está apta a passar pelo estágio do lançamento. Considere que uma receita é realizada quando ela efetivamente ingressa no cofre público. Falso. Por quê? Porque a gente considera que a receita é realizada quando ela é arrecadada. E quando é que ela efetivamente ingressa? Não é na arrecadação, é no recolhimento. Então a gente considera que a receita é realizada quando ocorre a arrecadação. E o que consiste a arrecadação? Quando o contribuinte se dirige aos agentes arrecadadores e quita sua obrigação junto ao Estado. Mas quando é que o dinheiro efetivamente entra no cofre público? Quando ocorre o recolhimento. Por isso que aqui está errado. 20. Quanto à natureza, de acordo com as últimas alterações ocorridas na legislação, os juros de mora e multa pelo atraso são contabilizados respectivamente como receita de serviços e outras receitas correntes. Falso. Por que isso aqui está errado? Porque isso aqui são contabilizados de acordo com a origem. Ou seja, se você está aplicando uma multa devido ao atraso do recolhimento do imposto de renda, se você está aplicando juros ou você está cobrando a dívida ativa decorrente do imposto de renda, essa receita continua sendo receita tributária. Ela não deixa de ser receita tributária e vira outras receitas correntes. Ou seja, as multas e juros, de acordo com as últimas alterações, certo? Elas acompanham a origem. Se a receita era receita tributária, ela continua sendo tributária, de impostos, no caso. Receita corrente tributária. Beleza, pessoal? Então, por isso que a questão está errada.
Com isso, pessoal, a gente termina aqui nossa bateria de questões mais avançadas. Lembrando, esse curso é para quem já viu a matéria e está apenas afiando o machado aí na véspera de alguma revisão de alguma prova. Fiquem com Deus e até a próxima aula.